E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje vamos falar sobre callback. Mas o que é callback? Callback é uma função que é chamada dentro de outra função. Então, para exemplificar isso, vamos ver como funciona isso na prática. Vamos criar aqui uma pasta aqui, callback. Mesmo copiar aqui. Eu vou remover esses caras aqui. Então, seguinte, nós temos esse exemplo aqui, né? Então, eu vou fazer, eu quero que esse print, essa função print seja executada na chamada, no contexto de uma outra função. Mas como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Então, eu posso ter aqui o seguinte: void print function. Então, para ficar mais fácil, né? Vamos lá como definir aqui o tipo print aqui, né? Que é um typedef, void t void. E aqui eu vou passar uma função para essa função aqui como argumento. Isso é interessante, passar uma função para essa função. Então eu vou chamar aqui de... Essa função vai ser um callback. E aqui dentro dela eu vou chamar callback. Bom, aí, né, posso tirar todo esse miolo aqui e fazer simplesmente o printf, print function, passando o print aqui. Vamos abrir aqui um terminal aqui, compilar. E aí nós podemos ver que essa função executou essa função aqui, que foi passado via argumento, que representa o print aqui, que nós criamos aqui. Então, para que isso serve, né? Que normalmente você pode ter situações onde você precisa utilizar um callback para poder, por exemplo, analisar uma informação que é diferente da outra. Então, você tem N callbacks para poder... Cada callback é responsável por fazer um tratamento de um tipo de mensagem, por exemplo, ou um tipo de dado, né? Então, para exemplificar isso, né, vamos criar aqui um outro exemplo. Vou jogar esse cara fora. Eu vou criar aqui um outro, main2. Que eu vou abrir um terminal aqui, que eu quero mostrar uma coisa interessante. Tem uma função de ordenação aqui chamada de QSort. Então, nós podemos ver aqui que ela usa stdlib e essa aqui é a assinatura dela, né? Que ela recebe o vetor base, o tamanho do vetor, o tipo de dado que nós vamos comparar e a função de callback que vai ser utilizada para fazer essa comparação. Então aqui embaixo nós podemos ver aqui um pouco um código exemplo, que ele realiza a comparação entre strings, né? Então a função aqui é uma função genérica, essa função de callback, onde você pode passar qualquer tipo de dado. Nesse caso ele está passando duas strings, né? E realizando aqui a comparação aqui usando o strcomp aqui, né? CMP aqui, né? Então ele recebe alguns argumentos, né? E aí ele passa o argv, que é o array de argumentos que a gente recebe aqui no nossa função main aqui, o size, né? O tipo de dado que vai ser comparado, que é um char pointer, né? Que é uma string, né? Um char array, e a função que vai ser utilizada para fazer essa comparação. Aí ele faz a execução aqui e printa todos os dados já ordenados, né? Então, eu não vou usar esse exemplo aqui, mas eu vou usar a mesma base para poder criar o nosso exemplo aqui, que é um pouco mais simplificado. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Então, aqui no main, aqui, então eu vou criar aqui, vou colocar aqui o include stdlib. Vou pegar lá o exemplo, né, que eu acabei esquecendo. Isso aqui tudo. Difícil. Aí, beleza. Passei. Agora pode fechar à vontade. Ctrl V. Vou apagar esses caras aqui. Que eu vou mudar um pouco. Vou fazer aqui. Aqui vai ser de P1. Se ele é maior que P2. Eu vou arrancar todo esse cara aqui. Deixar o QSort. Arrancar esse cara aqui. Vou criar aqui um array de 10 posições. Colocar um valor bagunçado aqui. Aqui eu vou mudar esse nome dessa função aqui para compare. Aqui eu vou passar aqui compare, que vai ser um int. Aqui eu vou passar 10. Aqui eu vou passar o array. Então, para facilitar a nossa leitura aqui, eu vou criar uma função aqui para a gente printar esses arrays. Vou receber um array aqui e o size dele. Vou para printf, %d espaço, vírgula, array do índice i. E ao término aqui eu vou colocar um char aqui, vou pular uma linha. Então eu vou colocar aqui print array, passando array, seu tamanho, e depois ordenado aqui, para a gente ver o resultado aqui, né?
Beleza. Então a gente pode ver que a gente passou o array aqui todo bagunçado e ele ordenou para a gente através de uma função de callback que realiza a comparação se o valor é menor do que o outro, né? Então se a gente quiser fazer esse aqui, no caso, no sentido crescente, né? Se o valor 1 é maior que P2, e se eu quiser no valor decrescente, eu só inverto o sinal aqui desse callback, por exemplo. Compilo. E aí vai mostrar no valor decrescente. Eu poderia manter os dois também, né? Por exemplo, esse cara, compare ascendente, né? Não sei se é assim. E aqui, por exemplo, descendente aqui, sei lá. É só inverto o sinal aqui. Aí eu vou passar aqui a primeira vez o ascendente, aí vai imprimir esse cara. Aí eu vou passar aqui o descendente. Ele vai imprimir no formato correto decrescente, né? Então, main2.out. Então aqui todo bagunçado, na ordem crescente e na ordem decrescente. O callback ele é muito útil, né? Principalmente quando nós estamos trabalhando com um evento e a gente, por exemplo, recebeu uma determinada mensagem com um header com tipo Y. Por exemplo, a gente recebe uma requisição REST e a requisição REST ela me fala que eu preciso enviar os dados em formato JSON. Aí eu tenho um callback para serializar meus dados em JSON. E caso a requisição que eu receba me peça dados em XML, eu uso o meu callback para XML. Mas sempre usando o mesmo ponto de entrada, só selecionando o tipo de tratativa que eu vou realizar através de callbacks. Então eu espero que tenha gostado, pessoal. Por hoje é só e fui, valeu!